Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Hoje nós estamos com toda a igreja reunidos, unidos em um só coração, rezando pelo trânsito piedoso de nosso amado Papa Francisco. E hoje nosso programa vai mais sendo conduzindo nesta linha, onde queremos compreender todo esse mistério, mas também rezar e pedir pela nossa igreja, para que juntos, como vocacionados do Pai, possamos pedir pelo futuro da igreja e também que do alto céus o Santo Padre, o Papa Francisco, possa interceder por nós neste final de semana da misericórdia, aonde nós queremos celebrar a misericórdia do Pai, que nos chama sempre mais a sermos também misericordiosos, uma vez que o Papa Francisco também deixou esse traço da misericórdia. Recordamos o ano da misericórdia, o qual nós fomos chamados a celebrar profundamente o amor visceral da Trindade para com cada um de nós, aonde o Senhor nos carrega e nos conduz à vivência da sua alegria e da sua harmonia. E com alegria nós estamos hoje, nosso primeiro programa através do YouTube, com o Padre Joel, que é o precursor do programa vocacional em nossa Arquidiocese de Londrina. Também o Padre Joel, que é o nosso cerimoniário oficial da Arquidiocese de Londrina, que vai estar também dando as luzes para nós compreendermos toda essa ritualidade que nós temos vivenciado nesses dias, nesta semana, desde o anúncio do trânsito piedoso do nosso amado Papa Francisco. Padre Joel, que é o pároco da Catedral de Londrina, tem uma vasta experiência também com o clero de Londrina, as vocações. Então, Padre, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Hoje, com a sua presença, nós temos a graça de inaugurar, então, esse podcast vocacional nas mídias sociais. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Para vivenciarmos esse momento histórico que a gente está vivenciando. E eu agradeço, né, o convite, estamos aqui e fazer uma grande reflexão com relação a este momento, a volta do Papa Francisco à casa do Pai. Isto é profundamente importante para a Igreja. Todos recordam, é claro, porque é nessa semana uma partida num período extremamente significativo, né? Porque no meio de comunicação, na imprensa e até mesmo no meio comercial, a Páscoa é só um dia, né? Porque o interesse é vender as coisas. Mas para a Igreja a Páscoa é 50 dias, com grande ênfase a oitava, que são 8 dias, e que então, na verdade, ele tem essa experiência pascal, voltando para o Pai, exatamente no tempo da oitava da Páscoa. Já aproveito para recordar que também esse retorno, essa celebração, também o João Paulo II também foi na oitava da Páscoa, que ele também voltou para o Pai, né? Então é muito, muito significativo isto para a nossa fé e para a Igreja. Então, obrigado pelo convite. Também nós queremos sempre acolher em nosso meio o Carlos, que é seminarista do nosso discipulado em Maringá, no Seminário Dom Albano Cavalim. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde, Padre Wendel, boa tarde, Padre Joel, e boa tarde a você, querido ouvinte da Rádio Alvorada, você que nos acompanha também pelo YouTube. Amado coração, vamos juntos darmos continuidade ao nosso programa, invocando a Santíssima Trindade em nosso meio, em nossa vida, e rezarmos a oração vocacional de Dom Albano, pedindo por mais e santas vocações em nossa Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Juntos rezemos pedindo por mais e santas vocações.
Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação sempre fraterna a todos os nossos ouvintes, os animadores vocacionais. De modo particular, gostaria de deixar a nossa saudação aos novos animadores vocacionais da Paróquia São João Batista de Prado Ferreira, que vai começar conosco essa sintonia, onde juntos queremos sempre mais firmar a cultura vocacional em nossa arquidiocese. Nossa gratidão. Também aproveito para saudar a minha família lá de Prado, a todos que nos ajudam direto ou indiretamente, principalmente no seminário, os amigos dos discípulos, de modo particular a Fernanda, que sempre está nos acompanhando, sua mãe Regina, e assim nós vamos então criando sempre mais esses laços de ajuda e promoção vocacional em nossa arquidiocese. A voi tutti amorevoli cori che ci accompagnano, ringrazio per ogni saluto in questa settimana pasquale, è stato sempre per noi una grazia averti collegati, adesso possiamo vederci attraverso il YouTube e così possiamo celebrare la Pasqua del risorto, dell'amato risorto, che ci chiama ogni giorno a vivere la nostra vocazione. Un bacione di gratitudine a voi tutti. Amados corações, neste domingo nós estamos então imersos na mística da Divina Misericórdia, esta festa instituída pelo São João Paulo II, que nos chama sempre mais a recordar a misericórdia da Trindade através do coração de Jesus. E o evangelho deste final de semana, deste domingo, é João 19:31. É interessante que Santo Ambrósio, comentando este evangelho, vai nos dizer que somos chamados a recordar e escutar com João, né, a esperança do coração. Não deixar a esperança cair no vazio, vai nos dizer Santo Ambrósio diante do evangelho de hoje, deste final de semana. Pedro Crisólogo vai falar que esse início do evangelho, o entardecer, significa as mentes dos amados discípulos que ainda estão obscurecidas pela falta de fé, pela falta do acreditar profundamente no amigo que ressuscitou dos mortos. Mas Leão Magno vai nos dizer que a presença do Senhor no meio da comunidade é para sanar as feridas do coração. Sanar as feridas da dúvida, as feridas da incredulidade, as feridas do não acreditar na vida pós a morte. Então, Leão Magno nos diz, essa presença do ressuscitado em nosso meio é para nos ajudar a sanar, a curar as feridas diante da incredulidade do coração. Para juntos, então, como nos diz Cirilo de Alexandria, vivenciarmos a missão apostólica, que é sempre esse voltar a imergir o nosso coração com Tomé na glória do Senhor, através desta gestualidade, desse gesto tão profundo, como nos diz Leloup, interpretando esse gesto de Tomé, coloque aqui o dedo nas minhas chagas. Leloup vai nos dizer que o dedo de Tomé, e o Padre Joel, lá em Roma, nós estivemos há uns 2 anos atrás, nós fomos na igreja da Santa Cruz em Jerusalém, o senhor se recorda? Lá está esse dedo de Tomé, né, segundo a tradição. Então esse dedo de Tomé significa para nós
a chave de acesso à glória do amado ressuscitado, como nos fala Leloup. Então, mais do que nós interpretarmos Tomé como um cientista, né, como alguns vão fazer essa leitura, mais do que isso, a mística de Tomé está nesse acesso, o desejo do ser humano em acessar a ressurreição, a glória de Jesus. E falando em ressurreição, em glória do Senhor, do amado ressuscitado, hoje nós testemunhamos, né, agora de manhã, desde o início da semana, o trânsito piedoso de nosso amado Papa Francisco. E hoje aqui a presença do Padre Joel, que é o nosso liturgista da nossa arquidiocese, para nós entendermos toda essa ritualidade, a mística diante do trânsito piedoso do Papa Francisco. Então nós queremos, Padre Joel, já iniciarmos, né? Primeiramente, houve algumas mudanças na ritualidade, né? Lógico, preservando aquilo que a tradição sempre, desde os inícios dos séculos, tem mantido, mas queria que o senhor comentasse um pouquinho para nós, né? Primeiro, como que foi receber a notícia, para todos, acredito, de surpresa, né? Com o trânsito do Papa Francisco, que estava bem, parecia bem, chegou a caminhar entre o povo, né? E na segunda-feira, no dia do anjo, como nós falamos na liturgia, né? O dia que o anjo comunica a ressurreição às mulheres no sepulcro vazio, aí tem para nós esse comunicado da Páscoa definitiva do Papa Francisco. Como o senhor acolheu essa mensagem? Com susto, né? Primeiro, porque era feriado, né? Era feriado, 21, segunda-feira, e então a catedral fechada, e eu teria que levantar-me e tomar um banhozinho, né? Que é bom de vez em quando, né? E ir abrir a catedral. Então eu levantei 5h30 e já fui direto no celular. Aí um termo que você sabe bem, né? Italiano, eles não falam, o Papa morreu, né? Papa é morto, né? Faz essa afirmação. Sim. Aí eu olhei e falei, bom, eu não, né? Aí eu li outros sites e falei assim, mas eu não fico meio em dúvida, porque anteriormente, quando ele ficou doente, já saiu essa notícia até o velório, porque hoje em dia inventam de tudo, né? Sim. Aí eu disse, eu vou na televisão, se eu olhar Globo News, CNN, Band News, todos esses aí, né? Se estiver transmitindo, realmente é verdade. Bem, e eu com o programa do dia, rezava a missa, fechava a catedral e ia descansar, né? Então eu falei, nossa, que coisa, como você mesmo disse, no domingo ele esteve presente junto ao povo na Praça de São Pedro, né? E peregrinou ali no Papa Móvel, em meio ao povo. E então foi uma surpresa muito grande. Aí quando eu cheguei na catedral, já estava cheio de repórter, né, para entrevistas, aquelas coisas todas. Para concluir, eu voltei para casa 3h, né? Então foi a manhã toda aí de reportagem, acabamos tendo missa do meio-dia que não estava programado, enfim, mudou a programação da vivência. O que talvez, né, eu acho que a gente assusta tudo, porque eu sempre tenho dito assim, né? Todos nós, desde o momento que a gente toma consciência da nossa existência, também tomamos consciência da nossa partida. Mas quando a morte bate a porta de casa, de pessoas que a gente conhece, sempre a gente assusta. Parece que não era a hora, que não deveria, e essas expectativas a mais, né? E também, como eu disse anteriormente, o que logo me lembrei, nossa, na 8ª da Páscoa, né? No dia da ressurreição. Sim. Então isto é profundamente um mistério que a gente celebra, desse momento de um homem, né, que anunciou, viveu profundamente a questão da Páscoa. E eu achei que na hora também, claro que depois você vai processando como é que fala, a notícia e a realidade toda, o acompanhamento. Então quando eu esteve na catedral, já depois que passamos, porque a gente celebra na capela de manhã, né? Quando eu passei para a nave maior, aí me deparei com a cruz jubilar e lembrei então do tema, né, dele escolher
a cruz como âncora de esperança, né? Uma esperança que não encerra, que não é que só aqui, mas uma esperança de eternidade. Então, ancorados nesta cruz é que, de fato, ele realmente vivenciou e entregou sua vida à igreja, ao mundo, e um testemunho vivo do Evangelho. E para o senhor, assim, quais, né, o senhor que é o nosso liturgista, né, a pessoa que é a referencial para a igreja de Londrina na questão litúrgica, quais, assim, passos que o senhor gostaria de destacar para nós desse momento histórico que nós estamos vivenciando do trânsito piedoso do Papa Francisco? Eu destacaria, né, porque a gente coloca assim, mas eu acompanhei já por 4 vezes, porque hoje a internet facilita também isso, né? Por 4 vezes a peregrinação da Santa Marta até a Basílica de São Pedro. É uma procissão não costumeira com as partidas de Papa, né? Aquela peregrinação, no ano da peregrinação, ali o seu corpo sendo levado à praça e depois a praça cheia. Então aquilo me fez assim vivenciar profundamente uma experiência de fato de eternidade, peregrinos de esperança, né? Quando é este momento novo, assim a gente pode dizer, né? Muito significativo, mas dizer que ele, mesmo depois da sua partida, ele é peregrino. Nos convoca a essa peregrinação, porque mais do que ser um peregrino exterior, a peregrinação interior, né? Então convoca o mundo inteiro a uma vivência de esperança, de vida nessa questão de eternidade. Porque no momento em que a preocupação é com o dinheiro, com o bem-estar, com isso, com aquilo, né? E o Papa, nós sabemos, é um homem que tudo tem e nada tem, né? Porque o que ele precisar, o Vaticano, obviamente, é um chefe de Estado, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? Sim. E ele, durante a sua vida de Papa, né, várias vezes ele citou, né, inclusive da avó Rosa, que falava, né, que o caixão não tem gaveta para levar as coisas, né? Então ele ali dentro daquele caixão, isso ficou bem visível. Sim. A fala que ele várias vezes disse, né, de não se preocupar com as coisas, que o caixão não tem gaveta, a gente não leva a não ser aquilo que essa frase que o povo diz, né? Do mundo não leva nada, eu não concordo com ela, né? Leva sim, a gente leva o bem que fez, o amor que a gente fez, ou o contrário, né? Sim. E isso vai com a gente, não posso levar esse copo, né? Mas o bem e o amor, eu creio que para mim sempre eu já usei essa pergunta, né? O encontro com o nosso Senhor, que o Salmo 22 do Bom Pastor, no Vale da Morte, aquilo para mim é muito profundo, né? Que ninguém fará isso por mim, não é você, eu é que entrarei no Vale da Morte. Só que eu entrarei sozinho e lá o Senhor estará me esperando. E para mim a pergunta vai ser assim: você foi padre da catedral, você foi cerimoniário? Não, vai perguntar isso não. A pergunta foi: quanto você amou? O amor é que de fato vai nos vivenciarmos. Com isso, a você que nos acompanha, não fica assim não. Tem gente que tem tanto rancor, tem tanto ódio, carrega a vida inteira. É hora de amar. Verdade. E o amor foi a última encíclica dele, né? Falando sobre o coração de Jesus, amou-nos, né? É a marca que o Papa Francisco deixa para nós, esse amor infinito, misericordioso, eterno, que é o amor que vem do coração de Jesus, e é isso que vai nos levar à eternidade, né, Padre Joel? E é interessante que a encíclica, né, como você fala, o amor-nos, também eu já li, por estar na paróquia da Catedral, que é o Sagrado Coração de Jesus, a Arquidiocese Sagrado Coração de Jesus, a cidade de Londrina, então eu já, né, e depois tivemos um curso também esses dias aí com a professora Sônia. O que, de tudo, é muito linda a carta, né, vale a pena você que nos acompanha lê-la, né, sentar e não só ler, mas rezar. Mas o que eu achei interessante é quando ele diz o seguinte: a devoção ao coração de Jesus, ao amor ao coração de Jesus, que é um órgão do corpo, na verdade é o Jesus inteiro, né? Não existe, não é estanque, né? É o coração, é o pulmão, não. É o órgão central, é o Jesus inteiro, porque Jesus foi profundamente amor. Essa totalidade do amor do qual todos nós somos chamados
a celebrar e vivenciar a cada dia, né? E sobre, assim, o que marcou na vida do senhor esse papado, 12 anos, né, do Papa Francisco, o que ficou forte para o coração do Padre Joel? Quantas horas a gente tem para falar? É muita coisa, né? Sim, eu penso que muita coisa. Eu penso que a primeira fala dele como Papa, porque foi eleito no dia 13 do 3 de 13, né? No dia 14 pela manhã, ele teve a missa com os cardeais que o elegeram ali. Aquela frase ficou muito gravada. Se a igreja fizesse caridade com os pobres, se a igreja acolhesse a todos e trabalhasse incansavelmente para que todos pudessem ter vida e vida em abundância, sem a presença de Jesus Cristo, a igreja seria uma mera ONG, né? Então aquilo foi muito forte naquele momento, que nós não somos uma ONG. Eu estou acompanhando agora, né, essa situação, que logo vamos ter aí o conclave. Teve um filme sobre o conclave. Sim. E muitos têm essa ideia de com o conclave, que os cardeais vão fechar as portas e armados, né? Uma politicagem. De política, que eu não sei que país, não vou citar nenhum, vai estender dólar, outro vai estender euro, vai não sei o que mais, que é uma briga, que é uma confusão danada. Não é. Você que lembra, quando o Papa Bento XVI teve a renúncia, que toda vez que tem conclave a conversa mesma, né? Porque as pessoas ficam nessas, né? Mesmo diálogo, não conseguem mudar. E disseram assim que seria isso, né? Tanto eu me recordo que tinham 4 papáveis, era certo, mas isso aqui é certo, um 10 tinha 40, e no fim saiu um que não era. Ninguém, quando saiu que não tinha nada a ver, ninguém mais falou. Agora voltou o assunto de novo, que é uma briga política e tal. Eu gostaria, muito interessante, terça-feira, Dom Jeremias, ele estava fora, né, no momento em que o Papa partiu, e ele chegou e veio celebrar, e ele disse assim, né, nesse momento, todas as conversas que se tem, eu peço a você que é cristão, católico, que reze, porque quem escolhe é o Espírito. E a gente espera, né? Claro que a gente tem tendência, né? Eu, se fosse votar, eu teria quem votar. Até eu tenho candidato, né? Eu tenho meus candidatos, pelo menos 2, mas um eu votaria nele, né? Como diz o pessoal, vão sair na rua fazendo campanha. Mas quem escolhe é o Espírito, né? Nesse momento da igreja, no momento do mundo, eu gostaria assim muito, né, você que reza, você que acompanha esse momento do programa, recordar quando tivemos a Covid. Eu achei que morreria, né? Quem de nós não achamos, entendeu? Embora eu acho que não peguei, né? Primeiro não tive sintoma. A dengue quase me levou, né? Mas achamos que morreríamos, todo mundo se mobilizou. Eu esperava que pós a pandemia, com toda aquela situação, nós ficamos ali à beira da morte, que o mundo melhoraria. E, no entanto, nós estamos vivendo guerras, né? Olha, a Ucrânia, como o Papa sempre usou o termo, a Israel, e como ele disse, e eu ouvi nas reportagens esses dias, né? Estamos vivendo a 3ª guerra mundial em blocos. Olha, gente, tem gente brigando por questões políticas, eu voto nesse, eu voto naquele, e tem famílias que não se encontram, pessoas se matando, destruindo, uma ganância danada. Veja a questão da natureza, esta busca incansável, parece que nós queremos todos os recursos naturais para esta geração. Então, por isso, eu acho que esta situação, essa convocação, a gente precisa voltar-se mais para o Senhor. Concluo dizendo assim: eu vejo muita gente religiosa por frequentar um grupo religioso, mas não um cristão. Não cristão. Essa foi a grande preocupação do Papa também, né? Que nós dessemos testemunho da nossa fé. Até quando ele fala, direcionando principalmente aos vocacionados, seminaristas, padres religiosos, né? Que nós possamos ser realmente essa presença de Cristo, né? Que porta a paz, a alegria ao mundo, né? E não termos, ele dizia, né, a cara fechada, né, amargurada. Eu falava que tinha padre, freire e bispo dirigindo a nós que parece que não come, bebe vinagre, né, azedo, amargo, que Deus que me livre, né, e tem mesmo, né, eu até me lembro, espero que não seja, né, mas de qualquer forma tem azedo, amargo, né. A ressurreição nos faz sermos
pessoas completamente diferentes. E outra coisa também, que é do Papa, claro, ele tem as suas falas, toda a sua situação, mas eu penso que as imagens e o seu gesto, ele diz mais do que tudo que ele falou, né? Basta lembrar a Páscoa, a Quinta-feira Santa, essa questão, ele, na doença, o médico diz, não saia, né? Ele priorizou ir à cadeia, a sua doença, né? Não saia, foi na Praça de São Pedro, esta presença silenciosa, ela é muito mais profunda do que as suas todas falas, todos os seus gritos. É próprio de uma presença jesuíta, né? Contemplativo, Isso, né? O que ficou na bênção Hubertiob é o olhar dele sobre aquela multidão, um olhar contemplativo para o infinito. A gente já via que, né, esse olhar, hoje a gente entende assim, né? Diante do trânsito dele, mas um olhar já para a eternidade, né? Diz as fofocas, né? Porque agora isso é fofoca, né? Porque você sai nos jornais que no momento finalzinho ali, o gestozinho dele, né? Como se desse um tchau. E esse é fofoca, porque eu não tava lá, né? Entendeu? Mas é uma coisa bem assim, né? Me recordou o testamento do Geraldo Fernandes, né? Adeus até o céu. Até o céu. Muito bem, padre. Agora eu deixo a palavra para o Carlos para dirigir ao senhor algumas perguntas. Jesus. Padre Joel, o senhor falou, né, que o Papa ele fez então a sua última peregrinação ali em meio ao povo. E qual é o ensinamento que ele deixa para nós nesse ano jubilar? Enquanto ele que foi um peregrino até o fim da sua vida, até o último dia, né? Peregrinando em meio ao povo, desejando Feliz Páscoa, né? Qual que é o ensinamento, o sentido, né, dessa peregrinação que ele fez, que ele transmite para nós nesse ano jubilar? Carlos, é o seguinte, eu acho que quando a gente fala da questão do Ano Santo, até o Padre Wendel recordava o ano da misericórdia, né? Nós estávamos na Praça São Pedro, eu estava lá, um frio danado, né? Entendeu? Um frio danado na Praça São Pedro. Então veja, os anos da misericórdia, agora esse ano, ele já deixou preparado para 2033, mais um ano santo, né? Que é da igreja. Então, na verdade, essa peregrinação, eu vejo que o Papa, ele tinha uma preocupação muito grande com a mudança interna dos cristãos, que a fé, de fato, a vivência da fé, ela tem que ser interna e não externa. Basta olharmos, né, como falou da liturgia dos sacramentos, né? Teve vezes que eu já fui mais, né? E agora um pouco menos, né? Mas quando eu vou o bispo me convoca para ir no lugar dele, para crisma, eu digo assim, olha, eu vou te crismar, eu vou te ungir. A testa é uma unção exterior, entendeu? Mas na verdade a crisma não é aqui. A crisma é o seu ser que é crismado. A mesma forma, batismo. Então a água que toca o exterior, ela não batiza por fora. É lá dentro, né? A Sacrosanto diz a intenção, o desejo de viver esta experiência. Então eu penso que o Papa Francisco, no seu pontificado, nos convoca muito a esta transformação interior, que na verdade não é novidade. Jesus mesmo falou com a samaritana, lembra? Sim. Uma fonte de água viva. Então eu penso que é hora, de fato, da gente deixar de lado a poesia e viver profundamente a realidade como peregrinos da esperança que nós precisamos. Então, essa presença dele, peregrinar no meio do povo, recorda também o início do pontificado, né? Quando disse para nós padres, bispos, religiosas e religiosos, a não ficarmos fechados em quatro paredes, mas que a gente tenha que ter o cheiro da ovelha. Prefiro uma igreja com a roupa rasgada, enlameada, não porque pecou, né? Porque errou, sim, porque é outra coisa, mas porque esteve junto àqueles que de fato vivenciam essa situação, né? Então acho que essa peregrinação é sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, para poder levar nada mais, nada menos do que o Senhor. O Papa sempre falava muito de misericórdia e de acolhimento, né? Como que nós, né, que estamos no processo formativo, também os padres, toda a igreja deve vivenciar essa gestualidade tanto de misericórdia, também as falas, mas também de acolhida àqueles mais
necessitados, os mais fragilizados, né? Eu penso, Carlos, que é o seguinte: quem está na formação, nós que já há anos já fomos, né, passamos por esse processo, a gente tem que tomar consciência sempre de que a gente nunca está pronto, entendeu? O dia que eu falar assim, eu já estou prontíssimo, certíssimo, que eu sou o melhor, aí danou-se, entendeu? A gente tem sempre esse processo de formação e sempre é preciso, eu penso, pedir ao Senhor a graça da conversão. Nós não estamos ainda totalmente convertidos, né? A gente vai entrando no mistério, porque também eu sempre penso assim, né? Às vezes fala entrar no mistério, não gosto muito desse negócio, né? Entrar no mistério, eu acho que como liturgista, como celebração, eu não entro no mistério, ao contrário, eu preciso deixar o mistério entrar em mim, entendeu? Quando eu deixo o mistério entrar em mim, aí eu realmente me transformo. E a gente tem uma situação que eu acho que é bastante interessante, que a gente hoje está vivendo, está muito forte, ser santo e ser perfeito, entendeu? Eu acho que a sua pergunta responde bem isso. Ser perfeito é distanciar-se, entendeu? Né? Eu sou o padre perfeito, né? Hoje eu podia dizer, já pensou? Eu estou na catedral, eu estou na missa, eu sou. Você vai se distanciar do outro. Agora o santo é o contrário. É quando você vai ao encontro, é quando você desce, né? No termo teológico, o makenosis, né? Esvaziar-se completamente. Então a gente acho que hoje na igreja, na catequese, está necessitado não só da compreensão, mas da vivência. Ser perfeito e ser santo é completamente diferente. O santo desce, como Deus fez, né? Cristo que desceu, esvaziou-se. Então a gente tem que, acho que o Papa ensinou muito isso. O fato dele ir lá beijar o pé de alguém, dele ir na cadeia, dele ir em tal lugar, nunca ele diminuiu o seu papato. Falando, o Papa era uma pessoa assim que a gente pode perceber, né? A questão da humildade, da sua simplicidade. Também ele viveu um papado muito despojado, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse despojamento do Papa, porque às vezes algumas pessoas elas confundem, né, o despojar-se, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho para nós essa questão do despojamento do Papa. O despojar-se, eu acho que é a explicação da própria igreja que tem na questão da liturgia, né? A gente chama de nobre simplicidade. Não sei, parece que é meio confusa a situação, mas o despojar-se é esse, né? Você realmente não assumir o brinco de nariz empinado, né? Você, não, eu sou Papa, eu tenho a minha missão, a igreja, eu sou padre e tal, eu não preciso de tantas honrarias, de todas aquelas coisas que no passado isso foi importante. Tanto é que ele também, no início, para os bispos, né? Tirem de vocês a ideia de príncipes, né? De serem tratados. Na verdade, é o Evangelho, né? O Evangelho que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, embora de condição divina, embora sendo Deus, esvaziou-se. Também nós devemos fazer isto, né? Porque uma das coisas que eu observei, nos 12 anos de pontificado, teve grupos, e tem grupo contra, que xinga, que maltrata por causa da questão dos pobres que ele cuida e tal. Agora a imprensa está ressaltando isso, né? Porque agora que virou a coisa mais importante, entendeu? Então, isto ele sabia, que ele tinha que cuidar dessas pessoas, vivenciar essa situação. E, por exemplo, ele pegou, porque o próximo Papa vai, né? A gente não sabe o que vai ser o mundo daqui nos próximos. A coisa muda de repente, né? E ele pegou isso, né? Uma igreja, aliás, um mundo marcado pela migração, pela sofrência. E ele chorou, né? Como é que é? Lampedusa. Ele chorou quando, né, a questão dos migrantes e tal. Quando teve a questão da perseguição dos cristãos que mataram, que jogaram no mar, né? Que morreram também. Então, um Papa que eu acho que mais do que eu, porque as pessoas ficam muito olhando que o sapato do Bento era vermelho, que o dele era preto, sim, que a faixa do Bento tinha bordado e não tinha. Isso é periferia, né? Eu acho que a questão está no despojar-se do ir ao encontro, né? Quando ele de fato fez isso, entendeu? Eu acho que entre aspas, um escândalo, né? Quando ele fez a lava-pés na cadeia, né? Entendeu? O escândalo, porque aquelas pessoas, para muita gente, é o último do último, né? Tanto é que praticamente o seu penúltimo gesto foi lá. E assim,
Se o senhor tivesse, vamos supor que o senhor estivesse lá, nos últimos momentos do Papa, quais palavras o senhor diria ao Papa? Eu agradeceria a ele porque ele cuidou dos velhos, né? Eu que agora estou na velhice, entendeu? Eu quando eu entrei na velhice, a primeira coisa que eu fui ver, o que o Papa, que falou muito, né? É uma preocupação, né? A sua preocupação, entendeu? Né? Com os idosos, com os velhos, né? Porque agora, né, faz parte disso. Mas brincadeira, eu acho que a palavra seria assim, né? Obrigado por o senhor responder ao chamado de Deus. Porque a vocação não, agora na discussão do conclave, a vocação é dom de Deus, entendeu? Quem vai ser o novo... nós não podemos discutir, tem até mega cena, né, gente jogando tudo, mas a escolha quem vai dar. Então, eu acho que isso para nós, você que é seminarista, nós que somos padres, a você que está pensando em ser padre, a vocação é de Deus, é Ele que chama, a resposta quem dá é a gente e a vivência, né? Então eu acho que se estivesse lá, era dizer assim, obrigado pelo seu sim, porque ele sabia, e o que for ser Papa, o próximo saberá que é uma missão árdua, espinhosa, que eu me questiono assim, como é que falar da paz, querer construir um mundo melhor, querer que a paz aconteça, que todos vivam bem, gera conflito. Olha, você tem que amar o irmão da briga. Tem gente que odeia o outro. Né? Agora, sem citar nomes, esses dias eu ouvi alguém dizer assim, o reino dos céus é pouquíssimos que vão entrar, mas muito pouquinho, porque, nossa, entendeu? Não é? Quem somos nós, né? É a mesma coisa, você que nos ouve diz pro outro, vai pro inferno, vai ir mandar outro pro inferno e tirar o direito de vida eterna. Quem sou eu? Entendeu? Então acho que ele ensinou-nos muito isso, né? E pontificado de todos. A gente vai lá de todos os papas, sem exceção, é uma missão árdua, mas é um chamado e ele diz, aqui estou, né? Então acho que isso vale a pena também para nós, né? Eu que não vou ser papa, né? Entendeu? Que não vamos chamar, mas eu sou vocacionado, porque no final não é o ser padre, ser papa que vai importar. O que importa, como eu disse anteriormente, quanto você amou. Muito bem, amado coração. Então, hoje nós estivemos com a grata presença do Padre Joel nesse nosso encontro vocacional, agradecidos, né, pelas palavras do Padre Joel, que foi iluminando, né, É lógico que nós gostaríamos de ter um grande espaço aqui para poder aprofundar sempre mais, que o Padre Joel sempre traz muitas coisas significativas para nós. E essa frase, Padre, o amor, né? Nós seremos medidos pelo amor, né? É a frase que ele deixa na Ratio Fundamentalis, né? Para as orientações dos seminaristas, dos seminários, né? Ele vai falar assim, quando é apresentado o documento para ele, ele diz que esta Ratio, né, Fundamentalis, esse documento, seja para transfiguração de todos no amor de Cristo, né? Que o seminarista seja aquele que transfigure o coração do outro quando assumindo a vocação presbiteral através do amor, né? Ele vai dizer isso, tudo seja transfigurado no amor de Cristo. Então que nós, com agora a presença dele na eternidade, possa nos ajudar a transfigurar este mundo envolvido em guerras, né? Como o senhor bem lembrou que ele falava, né? Foi o primeiro a dizer que nós estamos numa terceira guerra mundial porque são guerras pequenas, né? De igual o senhor falou, de família, de grupos, de ideologias, de países, né? Somando dá uma grande guerra mundial. E é interessante que esta fala dele se deu, eu me lembro bem disso, no quarto domingo da Páscoa, no escrito do Bom Pastor, sim, que é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Esta fala dele, né? Então isto é assim muito importante, né? Para poder dizer que, porque nós também podemos ter nosso padre brigar um com o outro, seminaristas, né? Freira, querer guerrear. Nós podemos também beber vinagre, né? Quem bebe vinagre, entendeu? Então nós somos convocados também, por isso que eu disse, a nos convertermos, a vivenciarmos
questão do bom pastor. Sim. E aí eu encerro com a cruz, né? Sim. Com a cruz. Aqui, para mim isso é muito presente na sexta-feira, quando Jesus diz: eu tenho sede, que não é sede de água, né? Sim, Não está querendo beber sim, água, entendeu? Eu tenho sede do seu amor, sede do seu coração. E deram vinagre, entendeu? Então tem gente que mesmo Deus pedindo, eu quero o seu amor, ele vai lá e dá vinagre, entendeu? Exato. Então por isso nós devemos realmente, esse grito da cruz, né? Tenho sede, que a gente possa de fato, não é a água, não é material, mas o meu amor, né? É uma conversão que tem que acontecer. Verdade. Me lembrei da frase de São João Crisóstomo: tenho sede da sua salvação, né? Esse é o grito de Jesus na cruz para cada um de nós. Muito bem, Padre, obrigado pela sua presença entre nós. Queria pedir para o senhor deixar uma mensagem vocacional. Nós vamos ter lá na Catedral, né? E esse é o recado, né, Carlos, desse mês, da nossa peregrinação vocacional no dia 25 de maio, começando lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, com uma reflexão sobre a mística do jubileu, e vamos terminar lá na Catedral, com o povo, né, de Deus, celebrando então as vocações. Então, para terminar, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para nós. Eu peço a você o seguinte: olhe para a Bíblia, né? Olha para a Bíblia, né? Desde o primeiro chamado até o Apocalipse, todos os da Bíblia que foram chamados e responderam: eis-me aqui, nenhum encerrou a vida frustrado, entendeu? E vocação não é imposição, você tem que ser, é uma proposta. A resposta cabe a mim. Portanto, acho que lá na Bíblia está o fundamento da nossa vocação. Repito, todos os que foram chamados e passaram por situações complicadas, alguns foram mártires, mas não terminaram a vida frustrado, porque o Senhor estará sempre com o vocacionado. Amém. Então nós agradecemos o Carlos e contamos com você na nossa peregrinação do ano jubilar, lá começando às 8 da manhã, né, Carlos? Às 8 da manhã no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Estará conosco os seminaristas da Arquidiocese, os formadores. Também estará presente os animadores e animadoras vocacionais, os vocacionados e vocacionadas que estão fazendo os encontros conosco, e também os coroinhas, né, essa expressão vocacional em nossa igreja. Como nos recorda o regional, as vocações presbiterais têm surgido bastante, quase 70%, 80% da pastoral dos coroinhas. Então, a importância de você, coroinha, acólito, estar conosco nesta peregrinação jubilar. Eu queria pedir para o Padre Joel, então, dar a bênção para nós. Antes, un saluto e un abbraccio, un bacio a voi tutti, amorevoli cuori italiani. Siamo sempre collegati ai vostri cuori, chiedendo al Signore risorto, l'amato risorto, che possa, con le parole di Papa Francesco, trasfigurare tutto nel suo amore. Um bacione di pace per essere sempre com noi. E eu peço então, Padre Joel, dar a bênção para nós, pedindo para que os nossos corações sejam peregrinos da esperança, como o Papa Francisco foi até o último momento peregrinando a Santa Maria Maior. Você que vai na igreja, todas as paróquias do mundo inteiro, nesse período da Páscoa, a vela do Círio Pascal acesa, ela é um sinal visível de que não estamos órfãos. O Senhor está presente, o Senhor. Tanto é que a gente sempre reza durante todo o ano. Ele está no meio de nós. O Círio Pascal, não estou órfão, Ele está comigo. Por isso, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até Pentecostes, uma boa Páscoa para você. Amém. Obrigado, um abraço e um beijo no seu coração. Até o próximo programa vocacional. Senhor, chamaste-me, aqui estou.